Boa noite, gente. Estamos começando mais uma transmissão da nossa live de quinta-feira. Hoje, devido a essa nova classificação do município para a fase vermelha, a gente não está fazendo no espaço, não está tendo, né, a reunião presencial. E aí, vamos nos reunir por aqui hoje. Então, a gente já pede que você que gosta dos assuntos que a gente trata, né, que você curta o nosso vídeo, compartilhe com as pessoas que você ama, tá bom? Boa noite, pessoal. Vamos fazer uma pequena prece aqui pra gente ancorar essa energia, pra gente se abrir para as palavras sobre Deus, de Deus, para estarmos mais conectados com Ele. Agradecemos, então, por estarmos aqui mais uma noite reunidos, que todas essas palavras venham como um bálsamo para a nossa alma e que Deus habite dentro de nós cada vez mais intensamente, cada vez mais grandemente. Agradecemos a vida, a saúde, a nossa família, a tudo que nos traz lições, as nossas alegrias e aos nossos aprendizados. Deus esteja conosco hoje, nos abençoando, e que esse restinho de semana seja maravilhoso. Que assim seja. Bom, esses dias fizemos uma live que foi intitulada de Comportamentos que nos aproximam de Deus, né, Sim? Que a gente foi lendo alguns trechos de um livro do Yogananda sobre comportamentos, né? Para a gente ajuste nos nossos comportamentos que nos ajudam a limpar a gente um pouco por dentro, a deixar a gente um pouco mais leve e a criar um ambiente que Deus queira estar, né? Porque se eu quero que Deus faça morada em mim, eu preciso oferecer uma casa boa para Ele morar. Então, a gente vai seguir mais ou menos o mesmo estilo, tá? Da live. A Célia vai lendo para nós alguns trechinhos e a gente vai comentando. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa, pode mandar que a gente responde assim que possível, tá bom? Vamos lá, Celinha. Boa noite, então. A nossa lição de hoje é superando as emoções negativas. Tudo que partir de você voltará a você. Odeie e receberá ódio em troca. Quando se deixa invadir por emoções e pensamentos desarmoniosos, você está se destruindo. Por que odiar ou ter raiva de alguém? Ame seus inimigos. Por que arder no calor da ira? Se ficar com raiva, trate de superar esse estado imediatamente. Saia para uma caminhada, conte até 10 ou 15, ou desvie a mente para algo agradável. Abandone o desejo de represália. Quando você se encoleriza, o cérebro se superaquece. O coração tem problemas com as válvulas. Todo o seu corpo se desvitaliza. Irradie paz e bondade, pois essa é a natureza da imagem de Deus dentro de você, sua verdadeira natureza. Então ninguém poderá perturbá-lo. Bom, liga o computador. Desculpa, gente, a gente teve um probleminha aqui com a luz. Pode falar aí, Si. Eu acho que é aquela questão, acho que nós estávamos até falando sobre isso na terça, né? De quando a gente fica revoltado, com raiva, né? Toda essa questão. A gente meio que fica assim, querendo, de certa forma, sei lá, atingir o outro, né? E, na verdade, a primeira pessoa prejudicada é a gente, né? Até esse termo, inimigo, assim, eu não gosto muito de usar porque eu acho muito forte, né? Verdade. É muito forte você falar meu inimigo, né? É. Então, assim,
Pode ser uma pessoa que talvez você tenha algumas desavenças, mas é sempre bom a gente entender do porquê, né? Porque a gente é cheio de achar que a culpa é sempre do outro, né? Que é o outro que é isso, que é o outro que é aquilo, e a gente não olha pra si pra perceber qual que é a nossa participação nisso, né? O que você tá dando que tá voltando pra você. Exato, porque algum motivo sempre tem, não é verdade? É verdade. Existe um ditado que fala assim, que sentir raiva de alguém é como tomar um copo de veneno e esperar que o outro morra. Então, em primeiro lugar, aquilo tá dentro da gente, né? Por mais que alguém tenha ofendido a gente, por mais que alguém tenha feito alguma coisa que a gente não gostou, né? Quantas vezes a gente faz também coisas que não agradam as outras pessoas, né? O mundo, ele é muito mais de descontentamento, né? Do que de harmonia, digamos assim. Eu acho que o que o Yogananda quer passar é que a gente precisa aprender a viver, em primeiro lugar, em harmonia dentro da gente, né? Porque esse descontentamento, as coisas que a gente não concorda, as dificuldades de compreensão e tal, isso vai existir em qualquer momento da nossa vida. A gente vai ter que lidar com isso, né? Então, quando a gente lida de uma forma legal, quando você começa a perceber que você está começando a aumentar o seu nível de respostas ásperas ou de pensamentos de julgadores, assim, como é que se diz, duros dentro da gente, a gente não pode esquecer que a gente está carregando aquilo para o nosso dia a dia. Então, qualquer outra coisa que acontecer, o que você vai ter para dar naquele momento? Aquilo que você está cheio dentro de você. Então, se você deixa isso tomar conta, né? Porque a nossa primeira reação é sentir, né, a velha energia. E devolver da forma como tá vindo, né? Eu acho que a grande sacada é chegar num ponto que antes de devolver a gente fala, ops, não é assim. Vamos tentar reverter, porque nós não somos Como que eu posso... Tentar acalmar para jogar, né? Porque... Como que eu posso ser diferente, né? E é difícil, a gente vai errar mais do que acertar. Sim, mas eu acho que é uma coisa bem interessante isso aí, né? Esses dias eu estava comentando com a Milane sobre essa questão da nossa paz interior. É uma coisa que a gente, a partir do momento que a gente começa a buscar, você começa a prestar atenção quando você está em paz, quando você perde a paz, meio assim, né? E eu acho que é essa a busca, né? É a busca dessa paz interior, realmente, porque eu entendo que a partir do momento que eu tô em paz, se eu consigo estar centrado, estar em paz, né? Eu não vou devolver, né? Porque eu vou estar em paz, eu vou entender que o que quer que esteja acontecendo é só como aquela pessoa ou qualquer outra situação, porque às vezes não é uma pessoa. Às vezes a gente perde a paz porque, sei lá, o cachorro latiu, o gato miou, não é verdade? Não necessariamente alguém fez alguma coisa. E que daí, a partir desse momento... Fale mais pra perto aqui. E daí, a partir daquele momento, ele não vai ser seu inimigo mais. Sim, ele porque... vai ser seu irmão. Mas aí, eu acho que junta daí, um monte de muda coisa. tudo isso daí, né? A hora que você tá em paz... Junta um monte de coisa. Por exemplo, teve uma live há bastante tempo atrás que o Zaider falou assim que a gente não precisa mais perdoar. Que é só a gente amar. Não sei se vocês chegaram a ver essa. E eu acho que essa questão é exatamente porque a gente perdoa o inimigo, certo? Se você não tem inimigo, se você não tem... Se não te machucou, não tem necessidade de perdoar. Não tem necessidade de perdoar. Porque você vai entender que é só aquele momento da pessoa, da vivência, da experiência, da consciência que se tem, na verdade. Você não vai ficar julgando, né? Porque o nosso problema é que a gente julga, porque fez isso comigo, né? E aí você se ressente, né? E vem lá também as questões do melindre também, né? E aí junta que você não está em paz, você não consegue desenvolver isso, né? Ou às vezes a gente nem tá
na maior parte dos casos, eu acho que a gente nem tenta muito desenvolver essa paz, porque convenhamos, né? É muito mais fácil, até socialmente, né? Pra a questão de, nossa, porque fulano falou tal coisa pra você e você deixou, né? As pessoas estão sempre esperando que a gente devolva, né? E eu acho que a gente tem que começar a mudar isso, porque a gente não precisa disso, né? Eu acho que é o primeiro passo, né? Essa paz interior e você entender que talvez você não devolvendo, você vai terminar mais rápido, né? É o que a gente até comentou sobre isso esses dias. Sim. Começar a mudar os padrões. Sim. Né? Os padrões que nós já entendemos que vão nos fazer sofrer. Porque se eu devolvo, eu me conecto. Se eu me conecto, é uma energia pesada que eu não vou aguentar carregar. E daí eu vou começar a vibrar naquilo. Então, assim, uma oportunidade que tem, você já cria um ciclo. Então, a gente precisa cortar esse ciclo, né? Aprender a cortar esse ciclo é difícil? É extremamente difícil. E a gente vai sofrer bastante. Mas é importante a gente, pelo menos, saber como a gente quer ser. A gente não vem aqui dizer tudo que a gente faz. A gente vem aqui dizer como que a gente gostaria de ser. Se eu consigo fazer 10% daquilo que eu gostaria de fazer, se eu consigo ser 10% da pessoa que eu desejo ser, tá ótimo. Já é uma pessoa melhor. Mas eu tenho um lugar onde eu quero chegar, porque eu quero ter paz, porque eu quero ser feliz, né? Independente de qualquer situação da minha vida. Eu quero ser feliz. As coisas estando bem ou não na visão de todo mundo, eu preciso ter serenidade, né? Eu até passei o vídeo do moço que sofreu um monte de acidente lá, que deu uma entrevista, que ele sofreu um monte de acidente, peão de rodeio e tal. E ele conta rindo das coisas que aconteceram com ele, mas coisas assim, caiu um raio nele dentro de casa, depois um ônibus passou em cima dele, quebrou a coluna dele, ele voltou a andar. Aconteceram coisas horríveis com ele. Então você imagina o quê? Meu Deus, essa pessoa, né, ela tá destruída. Não, o cara é feliz da vida. Tá, cara, aconteceu, passou, não morri. Tô aqui, vou festejar porque, né? Então assim, tudo depende da forma como você encara. Desculpa, mas existem problemas seríssimos. Já tive problemas seríssimos na minha vida, né? E provavelmente terei, como todo mundo tem. Mas que jeito que eu tô encarando isso? E qual que é o sentido da vida se não for ser feliz, não é verdade? Então. Eu acho que ninguém nasce aqui pra ficar chorando o resto da vida e reclamando, né? É importante a gente olhar pra esse lado. Como que eu posso levar a vida e ser feliz e ser mais leve, indiferente do que esteja acontecendo, você manter essa serenidade, né? Manter essa paz no coração. Isso aí. Vamos lá. Vamos mais um. Sempre que sentir ciúmes, você é cúmplice da ilusão cósmica de Satã. Sempre que estiver com raiva, é Satã quem o guia. Cada vez que a voz do ciúme, do temor ou da ira falar, lembre-se que essa não é a sua voz. Ordene que ela se vá, mas você não será capaz de expulsar esse mal, por mais que tente, enquanto abrigar na mente esse sentimento negativo. Erradique de dentro de você os ciúmes, o temor e a ira, de modo que, quando um impulso maligno mandá-lo odiar ou ferir outra vez interna mais forte lhe diga, para amar e perdoar, escute essa voz. Isso aí. Eu acho que tudo está muito ligado no medo, né? Ele é um câncer emocional que leva a gente ao medo de perder, o medo de mudar, o medo de adoecer, o medo de morrer, o medo. Ele é a
a válvula propulsora, né, de muitas outras coisas, né? E quando ele fala aí de Satã ou de qualquer representação, né, do que não é bom, digamos assim, eu acho que a gente tem a nossa própria escuridão e identificar de onde sai esse medo, de onde tudo parte, é muito importante, né? Os processos terapêuticos hoje em dia têm tratado bastante essa questão, inclusive para ajudar a gente a curar doenças físicas, porque elas têm a nossa origem, né, que fica muito profundamente enraizado dentro do nosso ser, e a maioria das doenças que a gente tem, elas partem do medo e depois se transformam em outras coisas, né? Então, acredito que a mensagem dele seja identifica onde isso está e não deixe isso crescer, não dê força. Sim. É que a gente alimenta normalmente o medo, né? Que é o que a gente estava falando esses dias, acho que quinta-feira passada, né? De o que é o medo, né? É falta de quê esse medo? A questão da confiança, né? Por que eu tenho tanto medo? De certo, é porque realmente me falta confiança em quê? Em tudo, né? Pelo menos eu enxergo dessa forma, porque toda vez que a gente tem medo, a gente não... Falta aquela coragem de você ir além para ver o que tá ali, não é verdade? Uhum. Eu acho que falta a gente ver as coisas como elas realmente são, porque eu acho que a partir do momento que você entende e vê como as coisas realmente são, porque a gente fantasia demais, né? Eu acho que isso acaba crescendo dentro da gente e a gente acaba transformando em um monstro que não existe. Ele é cultural, né? Sim. O medo, ele cerceia, né? Então, assim... Desde criança, né? Desde criança. Você coloca cerca, né? Você vai cercando e você vai tentando conter as pessoas, né? Pelo medo, né? Ah, eu tenho medo. Tem gente que não comete crime não porque é errado, porque tem medo de ser preso. Existem razões e razões. Sim. Não porque eu sei que é errado roubar, matar e ser violento, não, porque eu tenho medo de... Então, o medo, ele ainda é usado e sempre foi usado pela sociedade para conter os excessos. Só que o medo foi usado em excesso, porque os homens perderam a mão, né? Perderam a mão e fizeram com que a violência fosse a energia propulsora de contenção das massas, digamos assim, né? Então, Deus também foi apresentado pra gente pelo medo, que é o Deus punitivo, que é o Deus que castiga, que é o Deus que pesa a mão, que é o Deus que manda pro inferno, que é o Deus que tem tanta regra, que a gente nunca vai conseguir satisfazer esse Deus caprichoso e ruim, né? Que nos apavora. Então, assim, eu acho que isso é uma desconstrução também de milênios da cultura do medo que se instalou dentro da gente, né? Que a gente vive através dele, né? Vive escutando que, ai, mas você vai mudar, ai, mas você não tem medo de perder tudo, ai, mas você não tem medo de sofrer um acidente, ai, mas... Quantas vezes a gente escuta ou a gente fala Sim. sem perceber sobre, né, mantrando essa cultura do medo, né? Então, assim, eu acho bem importante a gente... Eu acho muito interessante a gente pensar assim, quantas coisas que a gente não perde durante a vida por medo, né? Sim. Porque, por exemplo, um exemplo bobo, assim, um medo. Bobo pra mim, né? Não pra quem tem esse medo realmente. Mas eu deixo de conhecer lugares, né? Por medo do que pode acontecer no caminho. Sim. Ou eu deixo de dar uma oportunidade para um novo emprego, para uma mudança realmente,
por puro medo. Um novo emprego, uma nova relação, um novo jeito de viver, uma nova casa, um novo carro, um novo sentimento, né? Porque quem é muito feliz é chamado de bobo. De bobo, de sem noção, de fora da casinha. Ou olha pra sua cara, ai, não pode ser verdadeira, né? Exatamente. Tá enganando. Vamos lá, Celinha. O ciúme provém de um complexo de inferioridade e se expressa por meio da suspeita e do medo. Significa que a pessoa tem medo de não poder se manter no seu relacionamento com os outros, seja ele conjugal, filial ou social. Se sentir motivo para ter ciúmes de alguém, por exemplo, se teme que a pessoa amada transfira sua atenção a outrem, primeiro empenhe-se em compreender se falta alguma coisa dentro de si próprio. Aprimore-se, desenvolva-se. A única maneira de conservar o afeto ou o respeito de outra pessoa é aplicar a lei do amor e merecer o reconhecimento dela mediante o autoaprimoramento. A satisfação resulta do aperfeiçoamento constante de si, de modo que, ao invés de ter que procurar os outros, eles é que vão procurá-lo. É o que foi falado já, né? A gente se adiantou. Eu ia interromper para ler, falei, mas não deixa elas falar, né? Deixa eu ler esse pedaço aqui. Mesmo enquanto se empenha em melhorar, aprenda a ser ímpar, confiante em suas próprias virtudes e em seu próprio valor. Se quer que os outros acreditem em você, lembre-se, não são apenas as suas palavras que produzem efeito, mas sim o que você é e o que você sente interiormente, o que está em sua alma. Procure ser sempre um anjo no seu interior, não importa como os outros ajam. Seja sincero, gentil, afetuoso e compreensivo. Legal. Acho interessante essa fala, que é assim, a gente sempre tem medo de ser desimportante, porque também é uma cultura que a gente escutou há muito tempo. Eu não sou ninguém, eu não sou digno de que entreis em minha morada. Mas essa frase, né? Essa frase, ela é repetida, e nós somos vistos como as mulheres, então, né? Nossa. Indignas, pecadoras, provocadoras e etc, etc. Então a gente parece que está sempre se sentindo diminuído, né? Acho importantíssimo a gente ter a noção de que nós estamos no lugar onde a gente tem que estar e que não existe o mais ou o menos, né? Às vezes no trabalho, por exemplo, você acha que o teu chefe, sei lá, valoriza mais o teu outro colega de trabalho do que a você. Será? Será que não é você que está fantasiando aquilo? Simplesmente ele está dando para você aquilo que você pode entregar e dando para o outro, né? Você quer o que é do outro. Aí, se aquilo passa para você, você fala, tá me cobrando demais. Isso não dá conta, né? Então, assim, você não ter o que é teu vai te sobrecarregar, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com as coisas que a gente deseja. E eu acho assim que a gente tá no lugar que a gente conquistou, né? E esse lugar não é menos importante. É o seu lugar. É o seu momento, é a sua hora, é o que você dá a volta para você e por aí vai. Se você é uma pessoa que quer brilhar, você vai, né, jogar isso na malha. E para finalizar o meu pensamento, como ele falou aí, não adianta você falar palavras bonitinhas e ter um sorriso fofo se não é isso que você tem dentro de você. Porque a falsidade, ela é visível. Eu acho que, pelo que ele fala ali, né, pra mim é muito aquela questão do exemplo, né? Tipo,
Você falar algo, mas não você falar da boca para fora. Você ser aquilo que você realmente está falando. Ou, eu prego tal coisa. Eu falo, você não pode mentir, né? Mas você mente, né? Eu falo, porque não pode beber, mas eu bebo, né? Então, assim, eu acho que são essas coisas no sentido de... Eu acho que a gente não precisa nem falar, né? Eu acho que é aquela questão de você exemplificar mesmo com quem você é, com como você age, na verdade. Eu finjo que sou uma pessoa boa, mas eu trato todo mundo mal, né? Como que isso funciona, na verdade? Eu acho que as nossas ações, elas têm um peso muito maior do que aquilo que a gente fala, né? Sim. Então, e para você agir, você precisa ter dentro de você. Sim. Voltamos ao início. Exatamente. Quando alguém se aproximar de você com raiva, mantenha o autocontrole. Não vou me exaltar. Continuarei expressando calma até que os sentimentos dessa pessoa mudem. Quando um ente querido testa nossa paciência além dos limites, devemos nos retirar para um lugar quieto, trancar a porta, praticar alguns exercícios físicos e relaxar da seguinte maneira. Sente-se numa cadeira firme com a coluna vertebral ereta. Lentamente inspire e expire 12 vezes. Então afirme profunda e mentalmente 10 vezes ou mais. Pai, Tu és harmonia. Que eu reflita a Tua harmonia. Harmoniza esse meu ente querido atacado pelo erro. A pessoa deve afirmar isso até sentir, por meio da profunda sensação de paz e tranquilidade, confiança que vai descendo sobre ela, que Deus ouviu e lhe respondeu. Peça para mim um pouquinho, só voltar aqui, que eu achei muito interessante essa partinha pequena aqui. Quando alguém se aproximar de você com raiva, mantenha o autocontrole. Não vou me exaltar. Continuarei expressando calma até que os sentimentos dessa pessoa mudem, né? Eu acho que volta para aquilo que a gente começou falando, né? De quando... Da gente devolver, né? Então, eu acho que quando a gente já está centrado, que a gente consegue se manter em paz, né? Ou que a gente consiga ali alguns nanosegundos, né? Antes da resposta. Isso, o quanto que isso já não nos ajuda, não é verdade? Porque às vezes a pessoa vem te atacar exatamente esperando que você revide. E eu acho que quando você não faz isso, você desarma, né? Você desarma e você finaliza uma coisa ali, na verdade você finaliza algo que de certa forma nem começou, né? Então eu acho que da mesma forma que a gente pode se irritar, né? Que o outro pode chegar e irritar a gente, por que a gente também não pode transmitir a nossa paz, na verdade? Se a gente consegue se manter nesse estado interior de paz, né? E aí que vem toda a questão de como que a gente busca também essa paz, né? Porque, lógico, há dias que você consegue acordar e tô em paz e tô um amor de pessoa, nada que aconteça vai me tirar do sério. Mas existem outros dias também, né? Então, e nesses outros dias, o que a gente pode fazer, né? Qual que é o nosso treinamento diário ali para conseguir se manter dessa forma, né? Então, eu acho que acaba sendo realmente um trabalho diário de você ir se percebendo, né? Percebendo como que você reage diante, e na verdade nem reage, né? Eu acho que é isso que a gente tem que parar de fazer, né? Reagir. A gente tem que parar de reagir e começar a agir consciente, né? E em paz. E aí vem a questão, né? Que se eu tô em paz, Deus fica mais de boinha ali dentro de mim, não é verdade? Olha que lugar bom pra ficar, não é? É verdade. Olha que casa mais boa que eu arrumei aqui, né? É verdade. Ou melhor, perceberam que eu moro aqui, né? Porque Deus tá dentro da gente, Deus tá aqui com a gente o tempo todo, só que a gente às vezes joga um monte de coisa lá, encobre e não percebe, né? Então, eu acho que é muito disso, da gente deixar esse Deus que existe em nós, né? Aflorar. Porque aí voltamos para outra questão, né? Do dia que Yogananda me respondeu, né?
Eu nem me lembro exatamente qual que era a pergunta, mas a resposta era assim, sobre você ver Deus em todas as pessoas, né? Então, se eu consigo ver Deus naquela pessoa que está lá, né? De alguma forma fazendo algo para provocar a minha irritação, como que eu agiria diante de Deus? Não é? Será que eu ia brigar, espernear, né? Eu acho que são questões muito interessantes da gente pensar, né? Uhum. De ver o outro realmente dessa forma e se ver dessa forma, né? Quer Eu falar acho que alguma? tudo que o Yogananda fala, né? Ele vai meio que em círculos assim. Então eu entendo da seguinte forma. A hora que alguém te irrita, se te tirou da paz, você que você conectou não tá com alguma na paz. coisa. Você tem aquilo ali dentro de você ainda. Então vale a pena você analisar isso. Que entra no autoconhecimento, né? Entra, né, de buscarmos uma forma de nos conhecermos, que sejam os profissionais, que eles existem para isso, para você se ajudar, porque sozinho nós não conseguimos, né? Então eu vejo muito por esse lado, porque daí, como o Zayder já nos passou aquela vez, né? Quando chega alguém te irritando, alguém fazendo uma fofoca, alguém fazendo qualquer coisa que seja, que é o velho, que é uma coisa que nós não queremos mais isso, né? Então, todos esses exercícios de nós escutarmos e nós não conectarmos com aquilo, que a partir do momento que você virou e você revidou numa irritabilidade, ou você concordou com a fofoca e falou mal do outro, você conectou. Então, você precisa avaliar que alguma coisa dentro de você tem ainda. Então, eu vejo muito isso na fala do Yogananda, que o seu autoconhecimento vai te levar a tudo isso, a você perceber essas coisas, né? Ao que ainda você tem dentro de você, que você expressa, e buscar ajuda, sim, seja de profissionais, seja do seu Deus interno, que você vai também buscá-lo, né? Mas nessa irritabilidade que ele diz aí, outra coisa que nós também já aprendemos é de você entender que o outro é só o outro, ele é, né? Então não tenho como julgá-lo, que ele é bravo, que ele é irritado, que ele veio tirar minha paz. Ele é isso. Então quem tem que saber trabalhar com essa situação sou eu, porque é isso que ele tem dentro dele. Eu já estou no fiozinho aqui. E aí vem a questão da gente refletir o que a gente tem dentro da gente, né? Porque a hora que você conecta, opa... Se você conectou, né? aí você olha e percebe. Incomodou, né? É porque conectou. Exatamente, É porque tem dentro né? de você, né? Porque se não Disfarçado, tem... mas tem. Disfarçado. Então, Mas é até muito interessante, né? Porque às vezes, não sei se vocês já se perceberam nessa situação, você acha que tal coisa não me incomoda mais. Aí acontece uma determinada situação que você olha e te incomoda, né? Aí você olha e fala, não acredito nisso. Isso tá me incomodando ainda, né? E é muito interessante nessa questão de autoconhecimento, que daí você vai buscar, né? Por que tá me incomodando ainda? É um processo tão lento para as coisas deixarem. Mas por que quando você trabalha alguma coisa que você percebe e fala, não, isso daqui não é legal, daí passa, né? Daí fala, tô legal, encarei isso daqui, nanã. Daí você vai na sua jornada outra coisinha lá, porque você tá indo para dentro de você, né? Você tá descendo os degrauzinhos lá para dentro, né? Daí um dia vem uma situação que te tira assim, você fala assim, nossa, como isso me atingiu, porque tá lá ainda, né? As Veio de outra situações, forma. as provas, veio de outra forma, mas tá lá, né? Então isso mostra assim, nós estamos nas provas e expiações aí em relação a nós também. Eu falo isso porque acontece comigo também. Então quando você pensa que, pronto, gente, nós estamos né, há tanto tempo em situações em nós, né? Que não vai ser da noite para o dia. Então, quando as situações acontecem, você se depara com aquilo, você fala, mas eu trabalhei isso daqui há um tempo atrás na terapia. Nossa, mas ainda porque né, ela vai saindo, mas é assim, né, aos poucos, né? Vai ser difícil você arrancar tudo de uma vez só, né?
Mas da mesma forma também é interessante quando você percebe o contrário, né? Quando eu percebo o contrário, fica uma felicidade, né? De tipo, gente, isso me incomodava demais e agora eu não tô nem aí, né? Não tô nem aí assim. Não tá mexendo comigo conforme fazia antes, né? É verdade. Vamos lá, Celinha. Não são perigosos os seus ensinamentos sobre como controlar as emoções? Perguntou um estudante. Muitos psicólogos dizem que a supressão provoca desajustes mentais e até mesmo doenças físicas. Yogananda respondeu: a supressão é prejudicial, ou seja, nutrir o pensamento de que se quer algo, mas sem fazer nada de construtivo para obtê-lo. O controle é benéfico, isto é, substituir pacientemente os pensamentos errados pelos corretos, transformando as ações reprováveis em ações úteis. Aqueles que permanecem no mal prejudicam a si mesmos. As pessoas que preenchem sua mente com sabedoria e sua vida com atividades construtivas evitam muitos sofrimentos ignóbeis para si próprios. Aqui terminou um. A ira brota apenas de desejos contrariados. Dizia, eu não sei falar esse nome aqui agora. Seria alguma coisa. Não espero coisa alguma dos outros, portanto, suas ações não podem estar em oposição aos meus desejos. Aí vem a expectativa, né? Uhum. Que é um problema. Não dá pra você esperar do outro, né? Esse que é o negócio, né? A gente cria uma imagem, né? Deixa eu só dar uma continuadinha aqui. Se alguém o magoar profundamente, você guardará lembranças disso. Entretanto, em vez de se concentrar nesse acontecimento, você deveria pensar em todas as coisas boas relativas à pessoa que o magoou e em tudo de bom que você teve na vida. Não ligue para os insultos que recebe. Certo, Célia? Viu? Aprendeu, né? Uhum. Direitinho. Ele toca numa questão ali da substituição que eu acho muito importante, que tem uma amiga minha que fala bastante disso, Madalena. Ela fala sobre como você abastece o seu cérebro, né? Porque a gente não é só alma, a gente vive aqui fisicamente, né? E a gente precisa, tudo passa pelo cérebro. E a gente é lotado de informação. Então, acho bem importante, isso eu já pude comprovar na minha vida, né? Que depois que eu fiz algumas escolhas, principalmente em relação à televisão, por exemplo, eu comecei a filtrar e a escolher aquilo que eu ia ver. E não simplesmente ter uma TV que você liga e você vê o que tem ali, você vê o que tem. Não. Hoje em dia eu tenho um tipo de... que todo mundo pode ter, né? Mas eu escolhi, né? A gente escolheu ter aqui em casa uma coisa que a gente é obrigado a escolher. Nada está passando. Eu vou colocar para passar. Então, assim, é escolha minha, é responsabilidade minha, a informação que eu estou consumindo, né? Por quê? Porque escolho a hora de desligar. Exatamente. Escolho a hora que eu desligo. Eu tenho que voltar outro dia. Isso. Eu tenho domínio disso, né? Eu escolho os livros que eu leio, eu escolho a informação que vai habitar a minha casa interna, né? Então, assim, eu não coloco informação que eu sei que me faz mal. Eu não consumo informação que eu sei que vai me deixar triste, sem eu poder fazer nada para mudar. O que me deixa triste e eu posso fazer algo para ajudar, para mudar, para contribuir na melhora, ok, você está fazendo alguma coisa. Agora eu vou assistir alguma coisa que me deixa triste, descontente, revoltada, sem ter absolutamente nada que eu possa fazer para mudar. Isso é burrice da minha parte. Não tem fundamento, né? Não, eu não tenho um propósito, né? Então, assim, o que eu levo pra cama à noite, a hora que eu vou dormir?
a informação que eu consumi durante o meu dia. Geralmente é assim. Como foi o meu dia? Ou melhor, como eu fiz ser o meu dia? O que eu fiz com o meu dia? Como que eu me comportei? Como que eu conduzi as situações difíceis pelas quais eu passei? Porque tem dia que é fácil, tem dia que é alegria, é vitória. E os dias em que eu errei, os dias em que eu tive que entrar em alguma situação chata, ou que eu tive que escutar alguma coisa que não foi legal, ou eu tive que fazer alguma coisa que eu não concordava, mas eu tive que fazer, né? Como que eu lidei com esses dias? É isso que vai comigo para a cama a hora que eu adormeço. É isso que vai fazer parte da minha enciclopédia, do meu dicionário de dados, né? Na minha profissão a gente fala muito sobre banco de dados, sobre dicionário de dados. Como é o meu banco de dados? Qual a qualidade da informação que eu vou inserindo no meu banco de dados? Porque só vai aumentando. À medida que a gente vai vivendo, a gente não perde nenhuma informação. A gente acumula e a gente vive manipulando aquilo que a gente colocou para dentro, né? Por que eu falo para vocês que a gente precisa falar mesmo que não consiga colocar em prática? Porque eu preciso que essa informação esteja forte dentro da minha cabeça a hora que a pancada vier. E se eu tiver repleto de informação boa, de conceitos legais, eu vou ter base para poder tentar uma mudança. Eu não consigo mudar sem ter o mínimo de embasamento, sem saber para onde eu quero ir. Se eu não quero chegar em lugar nenhum, qualquer lugar tá bom. Então, se eu não sei para onde eu quero ir, levar o meu comportamento, eu vou ficar perdido, eu vou agir de qualquer jeito, eu vou manter o piloto automático ligado, que é o quê? Fazer o que todo mundo faz. Fazer o que eu vejo fazer na novela, fazer o que eu vejo o jornal mostrar, fazer o que eu vejo, tá? Sem crítica, né? Nenhuma, mas fazer sem escolher. Agora, quando eu insisto em ir atrás de uma informação e de fazer com que ela fique forte dentro de mim, ela vai me ajudar na hora em que eu perder a cabeça. Perder a cabeça é o quê? É perder o raciocínio. Na hora vai vir aquilo, né? Porque eu tô cheio daquilo. Eu tô escutando, né? Igual a questão da mentira. A gente ficou mais de um ano escutando, não minta, não minta, não minta, não minta, né? De várias formas. Até que um dia você fala, eu não tenho mais desculpas para inventar, para continuar nessa vida de mentira, inventando desculpinha. E entendendo as consequências dela e tudo mais. Mas um exercício que é interessante fazer é assistir algo. Muda o que você assiste antes de dormir para ver o seu sono. Né? Se assistia, independente que for, novela ou jornais antes de dormir, coloque alguma coisa que você sorria, que você, né, de gargalhadas antes de dormir. Leia um livro que alimente a sua alma antes de dormir. Começa a fazer esse tipo de experiência para ver como é que vai ser. É uma mudança muito interessante. Daí que você começa a perceber, né, principalmente antes de dormir, o que você carrega e leva da sua cama para o seu sono. Eu acho que isso que a Ana falou, né, de para onde que eu quero ir, né? Eu acho que é uma pergunta muito importante da gente se fazer. Porque se eu não sei para onde eu quero ir, baseado em que eu vou mudar alguma coisa, não é verdade? Ou por que eu vou mudar alguma coisa, né? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que saber. Para onde eu vou? Para onde eu quero ir? Como eu quero estar, né? Será que tá bom para mim continuar sendo dessa forma? Eu sou feliz assim? Mas feliz de verdade, né? A feliz é aquele que você deita e que você dorme em paz realmente, que você olha assim e você fala, não a questão de arrependimento, no sentido assim de você entender que você está melhorando, que você fez algumas coisas que talvez hoje você não concorde, mas era a consciência que você tinha naquele momento, era quem você era naquele momento, né? Então, eu acho que é muito importante você ter muito
certo isso? Para onde eu estou indo? E o que vai me levar para lá, né? Quais são os comportamentos? Isso que a gente está falando de para que Deus faça morada, né? Isso é um objetivo, né? Esse é um lugar para onde a gente quer estar indo, não é? E o que eu faço para isso? Então, assim, que tudo que a gente faça esteja convergindo para isso. Não só, por exemplo, escolher o que eu vou assistir, tudo, né? Porque eu faço isso todos os dias, né? Não só vir aqui e falar na quinta e no sábado, né? E achar que com isso, só com isso, eu vou conseguir, né? Me transformar. Lógico, tem toda uma ajuda e tal, mas eu tenho outros 5 dias, né? E o que eu faço nos outros 5 dias? O que eu faço durante o meu trabalho? Essa questão da gente ter tudo muito integrado. Olha, eu não minto em casa, por exemplo. Mas eu minto no meu trabalho. Opa, como assim? Né? Então eu minto. Então eu minto. Porque você é a mesma pessoa. Você não tem uma divisão de vidas assim, né? O que eu faço aqui não conta, o que eu faço aqui conta. Então, a gente entender que não existe essa divisão realmente, né? E da gente convergir todas as nossas ações, todos os nossos comportamentos para esse lugar para onde a gente quer ir. Tentar pelo menos, né? Já Sim. é alguma coisa. Eu ia falar um negócio aquela hora, esqueci, agora veio de novo. Que é também no sentido da gente não se exigir tanto, né? Por exemplo, a gente fala diversas coisas que a gente gostaria de fazer, algumas que a gente faz, né? A gente não vai conseguir fazer 100%, ou, por exemplo, na primeira vez que a gente ouviu algo, a gente Ir lá e já pegar a vida. Isso. Então, eu acho que tem muito disso. Olha, não consigo fazer 100%, mas estou fazendo 10%, né? Opa, amanhã eu faço 15%. E assim vai. E não querer exigir essa mudança de uma hora para outra. Quem consiga, né? Mas não é o caso da maioria. Então, é importante a gente também prestar atenção assim, qual que é o comportamento que mais me incomoda? Sei lá, talvez pegar um comportamento por vez. Agora eu vou deixar de fazer isso, não é verdade? Agora eu vou deixar de fazer isso. E um passo de cada vez, né? Porque é assim que a gente caminha realmente. Pequenas conquistas. Sim. Isso aí. Concentre-se em tentar contemplar a Deus no seu inimigo, pois assim agindo, você se livra do maléfico desejo de vingança, que destrói a sua paz mental, plantando rancor sobre rancor ou dando ódio em troca do ódio recebido. Não só você aumenta a hostilidade do inimigo em relação a você, mas se envenena física e emocionalmente com a própria peçonha, com seu próprio veneno, né? Alimente apenas amor pelos outros em seu coração. Quanto mais você vir o bem neles, tanto mais estabelecerá o bem em si mesmo. Mantenha a consciência do bem. A maneira de tornar boas as pessoas é reconhecer o bem nelas. Não as critique. Permaneça calmo, sereno, sempre dono de si. Verá então como é fácil conviver com os outros. Dura se manter, né? Mas a gente Tá. tenta. É verdade, gente. então. Chega uma hora que... Nesses momentos assim, eu penso, né, nas maiores dificuldades, né? Nos momentos em que a gente se testa, porque às vezes as pessoas, né, nem precisam fazer alguma coisa pra gente. A gente às vezes tem algum probleminha com um ou outro. Que não precisa necessariamente nem olhar pra você. Você já tá com problema, né? E hoje em dia isso me entristece às vezes, né? O quanto eu ainda tenho para melhorar, né? O quanto eu ainda tenho para descobrir dentro de mim o que me incomoda, o que me machuca, por quê? Né? Aí é tão bonito, eu sei o que eu quero ser, mas eu vou repetir novamente, né? É muito bom, muito fácil ser bom entre os bons. Agora, você ser bom a hora que você
a hora que você aflora a sua escuridão, né? O nosso lado escuro se mostra, né? Contê-lo ou tirar a energia que ele tem, tirar a força dele, é uma das coisas mais difíceis para mim, na minha vida. É conter ou diminuir a minha escuridão. Porque eu não quero só diminuir e empurrar para debaixo do tapete. Eu quero diminuir para sempre. Eu quero cortar e pintar de verde e jogar no mato. Eu quero cortar. Eu não quero igual quilo que a gente emagrece, pode engordar de novo. Não, eu quero igual cortar um dedo. Se você cortou, ele não volta mais. Mas é muito difícil, né? É extremamente difícil isso. Às vezes a gente acha que cortou, mas não. Vem de outra forma, É vem. igual tiririca, brota. É igual tiririca. É uma boa comparação, então, assim, é uma vigilância, né? O orar e vigiar, eu acho que antes da gente vigiar os outros, a gente tem que vigiar a gente mesmo. Sim. Né? Os outros estão sendo o que eles são, estão vivendo a vida deles, estão sendo felizes, assim como também a felicidade de ninguém depende de mim. Eu só tô sendo o que eu tô dando o melhor de mim. Eu tô sendo o que eu sou, né? Eu não tô tirando ou dando felicidade para ninguém. E da mesma forma os outros para mim. A minha maior dificuldade sou eu mesma. Exatamente. É a única pessoa que a gente pode mudar, né? É a única que eu posso mudar E é que mais vai me dar difícil. trabalho. Com certeza. É mais difícil de Mas mudar. até nessa questão que você estava falando, né? Da nossa escuridão, assim. É interessante a gente ser colocado nessas situações em que a gente perceba, né? Porque senão vão ficar aqui nós quatro conversando. Tá? Ai, que lindo, não é verdade? Tudo maravilhoso. Tudo maravilhoso, né? É fácil. É fácil, na verdade. A vida é só assim, certo? Então, aí como eu sou santa. Até eu procuro ficar com as pessoas que me fazem bem, que eu gosto, né? Que me deixam felizes. Mas, vira e mexe, eu vou ter que lidar com as dificuldades. E a gente tem que saber como fazer isso, né? Exatamente. Limpe sua mente de toda crítica adversa aos outros. Use um olhar ou uma sugestão para corrigir carinhosamente uma pessoa receptiva, mas não force a correção e não continue mantendo pensamentos críticos, embora permaneça em silêncio. Quer que ler de novo? Tá ficando cada vez mais difícil. Vai. Limpe sua mente de toda crítica adversa aos outros. Use um olhar ou uma sugestão para corrigir carinhosamente uma pessoa receptiva, mas não force a correção e não continue mantendo pensamentos críticos, embora permaneça em silêncio. É o eufemismo, né? Uhum. É o que a Madalena fala. É o como a gente fala, né? Ou também o nosso deixar de falar, porque nem sempre é aquele negócio. Fato, você fala isso, né? Fato é fato, opinião é opinião, né? Então a gente tem que também, da mesma forma que a gente tem que saber como falar, a gente também tem que saber o momento de deixar de falar, né? Deixa eu ver se dá para ler isso aqui. Os pensamentos podem, às vezes, ser mais eficazes do que as palavras. A mente humana é a mais poderosa estação transmissora que existe. Se você irradiar constantemente pensamentos positivos com amor, esses pensamentos terão efeito sobre os outros. Da mesma forma, se você irradiar ciúmes ou ódio, os outros recebem esses pensamentos e respondem de maneira correspondente. Peça a Deus para que o poder dele sustente seus esforços. Se, por exemplo, o marido está se desencaminhando, a esposa deveria orar a Deus: Senhor, ajuda-me a ajudar meu marido. Retira do meu coração qualquer traço de ciúmes e de ressentimento. Eu oro apenas para que ele compreenda seu erro e mude. Senhor, fica com ele e abençoa-me para que eu faça a minha parte. Se a sua comunhão com Deus for profunda, você verá tal pessoa mudar. Ok. Vamos tentar usar, então, a energia do pensamento para
tentar ajudar de alguma forma, né? Quem a gente ama, quem a gente quer ver feliz. Eu quero ver todo mundo feliz, mas tem pessoas que a gente tem mais apreço, mais, né? E a gente quer que seja feliz, porque a gente feliz também não enche o saco. E de qualquer forma, mesmo que nada dê certo, pelo menos o pensamento era bom, né? Então já te fez bem. De algum bem ele sempre vai fazer. É fácil revidar, mas oferecer amor é a melhor maneira de tentar desarmar quem o persegue. Mesmo que não funcione na hora, ele jamais poderá se esquecer que, quando lhe deu um tapa, você deu amor em troca. Esse amor precisa ser sincero. Quando vem do coração, o amor é mágico. Não espere resultados. Mesmo que seu amor seja desprezado, não dê atenção, dê amor e esqueça. Nada espere. Então você verá o resultado mágico. É mágico, Muito bem. mas... Como eu diz acho o vô, que... o amor é irresistível. Eu acho que ele fala um pouco desse amor incondicional, né? E a maior parte de nós ainda tem um amor condicional. Muito. Né? Condicionado a Uhum. pessoa fazer o que eu quero, a ser como a gente. Aí volta para a questão da expectativa, né? Que normalmente esse amor é condicional e você ainda pode amar uma pessoa que não existe, né? Sim. É só Uma projeção. uma É projeção. seu pensamento, Aí né? de repente você descobre quem é a pessoa, aí você fala, nossa, mas você não era assim. Era Ele você. sempre foi assim. É você que tinha uma expectativa, né? E criou algo. E aí o seu amor era condicionado a ele ser, ela, qualquer coisa, né? Isso para relacionamento, para religião, para o que quer que seja, não é verdade? A gente condiciona, aí a gente se frustra e fala que Fala coisa tá errada. Outro é o culpado. o outro é o culpado. O outro é o culpado por não fazer o que eu acho que é certo. É. Não percebeu que eu estava aqui esperando, né? Como que pode fazer isso, né? É um aprendizado de algumas vidas, a gente aprender a amar todo mundo incondicionalmente, Muitas vidas. muitas vidas. Bom, pessoal, adoramos estar com vocês aqui hoje. Curtam a nossa página, dê o seu like, compartilhe com as pessoas que você ama, se você gostou. Se tiver alguma pergunta, fiquem à vontade, a gente pode responder agora ou depois também, tá? E Deus esteja com vocês, conosco, e que o nosso restinho de semana seja maravilhoso. Um beijo E até para sábado. todos. Até sábado. Concluir.